Olá! Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre as relações. Vamos lá? Então, inicialmente, pessoal, a definição de relação. O que é uma relação? É o seguinte, considere dois conjuntos não vazios A e B e considere também o conjunto A cartesiano B, conforme a gente viu em um vídeo anterior. Muito bem. Chama-se relação de A em B qualquer subconjunto de A cartesiano B. Essa é a definição de relação. A gente considera dois conjuntos não vazios A e B e considera também o conjunto A cartesiano B. O que vai ser uma relação de A em B? Qualquer subconjunto de A cartesiano B. Muito bem. Falado dito a definição de relação, vamos então para alguns exemplos para clarear as ideias. O primeiro diz o seguinte: dados os conjuntos A -2, -1, 0, 1, 2 e B -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, determine no item A a relação R, o subconjunto de A cartesiano B, formado pelos pares ordenados XY de A cartesiano B, que satisfazem essa condição, x mais y igual a 2. Muito bem, então a relação R consta dos pares ordenados XY pertencentes a A cartesiano B, tais que a soma do primeiro número do par ordenado com o segundo número do par ordenado dá 2. Muito bem. Lembrando, pessoal, que nesse caso aqui, como é A cartesiano B, o x pertence a A e o y pertence a B. Se fosse B cartesiano A, o que a gente teria? X pertence a B e y pertence a A. Como é que a gente deve proceder para montar essa relação? Assim, pessoal, ó, a gente deve considerar valores de x, né? Os valores de x que são os elementos do conjunto A. O primeiro valor de x, pessoal, é -2. Aí você vai olhar para cá, ó. Olha para cá agora. Considerando o x igual a -2, qual deve ser o valor de y para que a soma x mais y dê 2? O valor de y deve ser 4, porque -2 mais 4 dá 2. Bom, como o y pertence a B, você deve verificar se tem 4 aqui no conjunto B. Tem 4 aqui no conjunto B? Tem. Portanto, o par ordenado -2 e 4 pertence à relação R. Por quê? Porque o -2 pertence a A, o 4 pertence a B e as coordenadas -2 e 4 satisfazem essa condição, x mais y igual a 2. Bacana, não é verdade? Bom, agora a gente deve considerar o próximo valor para x. O próximo valor para x é o -1. Então, se x é -1, qual deve ser o valor de y para que a soma dê 2? O valor de y deve ser 3. Tem 3 aqui em B? Tem. Portanto, o par ordenado -1 e 3 também faz parte da relação R. Próximo valor de x agora é o 0. Então vem para cá, ó. Se x é 0, quanto deve valer y para que a soma dê 2? Opa, o y deve valer 2. Tem 2 em B? Tem. Portanto, o par ordenado 0 e 2 pertence à relação R. Estamos onde? Aqui agora, né? X igual a 1. Se x é 1, quanto deve valer y para que a soma dê 2? Opa, o y deve valer 1. Tem 1 em B? Tem. Aqui, ó. Então, o par ordenado 1, 1 pertence à relação R. Atenção agora, pessoal, ó. Vou considerar o último valor de x, que é o 2. Se x é 2, qual deve ser o valor de y para que a soma dê 2? Opa, o valor de y deve ser 0. Portanto, o par ordenado em questão é 2 e 0. Muito bem. Apesar de esse par ordenado satisfazer essa condição, ele não vai pertencer à nossa relação R. Por quê? Porque para pertencer à relação R, o primeiro número deve pertencer a A, o 2 pertence a A, e o segundo número deve pertencer a B. O 0 deve pertencer a B. Tem 0 aqui em B? Não tem. Então, esse par ordenado você não vai considerar e vai concluir que a relação R consta apenas desses 4 pares ordenados. Bacana, não é verdade? Bom, próximo exemplo, determine a relação S, formada pelos pares ordenados XY pertencentes a A cartesiano B, tais que o primeiro número ao quadrado é exatamente igual ao segundo. Então tá, agora, pessoal, na mesma linha de raciocínio, ó, relação S. Vamos lá. Primeiro valor de x é quem? É o -2.
Então, se x é menos 2, quanto vai valer o y? O y vai ser menos 2 ao quadrado. E menos 2 ao quadrado é 4. Tem 4 aqui no conjunto B? Tem. Portanto, o par ordenado menos 2 e 4 pertence à relação S. Por que pertence à relação S? Porque o menos 2 pertence a A, o 4 pertence a B, e os números menos 2 e 4 satisfazem essa condição. Então, pertence à relação S. Muito bem. Próximo valor de x, qual é? O menos 1, né? Se x é menos 1, quanto é que vai valer o y? Vai ser menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado é 1. Tem 1 aqui em B? Tem. Então, o par ordenado menos 1 e 1 pertence à relação S. Próximo valor de x, atenção agora, pessoal, ó, é o zero, né? Se x é zero, quanto vai valer o y? Vai valer 0 ao quadrado, que é 0. Portanto, a gente tem o par ordenado 0, 0. E aí, pessoal, naquela mesma linha de raciocínio, como esse 0 aqui, a segunda coordenada, não pertence ao conjunto B, esse par ordenado não vai pertencer à relação S. Não é verdade? Por quê? Porque esse 0 aqui não pertence ao conjunto B. Então, esse você deve desconsiderar. Muito bem. Próximo valor para x é um 1. Se x é 1, quanto vale y? 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1 mesmo. Tem 1 em B? Tem. Então, para ordenado 1. Excelente. Por fim, se x é 2, quanto é que vai valer o y? 2 ao quadrado, que é 4. Observe que tem 4 aqui em B. Então, para ordenado 2 e 4. Bacana demais, não é verdade? Pronto, aqui está a relação S. Próximo exemplo, antes de a gente resolver aqui o exemplo C, vamos relembrar alguma coisa a respeito de módulo, porque aqui está falando de módulo, né? A definição de módulo. Qual é a definição de módulo de um número real? Olha só, pessoal. Módulo de um número real x vai ser o próprio x se esse x é um número maior ou igual do que zero. Lembra dessa definição? E o módulo de x vai ser o oposto de x, menos x é o oposto de x, não é o inverso de x não, né? O oposto de x é menos x. O inverso de x é 1 sobre x. Então, o módulo de x vai ser o oposto de x se x for um número menor do que zero. Muito bem. Alguns exemplos para clarear as ideias. Por exemplo, o módulo de zero, ó. Qual é o módulo de zero? Opa, o módulo de zero é o próprio zero. Por quê? Porque se o x é um número maior do que zero ou igual a zero, o módulo dele é ele mesmo. Não é verdade? Mais um exemplo é módulo de 2, por exemplo, ó, módulo de 2. 2 é um número positivo. Se x é um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. O módulo de 2 é 2. Mais um exemplo, módulo de menos 3, por exemplo. Olha, atenção agora, pessoal. Menos 3 é um número negativo. Se x é um número negativo, aí você olha para a segunda parte da definição. Se x é um número negativo, o módulo de x é o oposto dele. Qual é o oposto de menos 3? Não é menos 1 sobre 3, não, pessoal. O oposto de menos 3 é mais 3, tá? Mais 3. Pronto. Essa é a definição de módulo. Também existe uma interpretação geométrica do módulo que eu gosto muito, que é a seguinte. Módulo de um número real x qualquer é a distância na reta real desse número até a origem. Módulo de um número real qualquer é a distância na reta real desse número até a origem. Portanto, quando te pergunta qual é o módulo de 2, está te questionando qual é a distância do 2 até a origem. Qual é a distância do 2 até a origem? Opa, é mais 2. Quando te questiona assim, qual é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é a distância do menos 3 até a origem. Quanto é? Mais 3. Eu gosto muito dessa interpretação. Bom, é fácil mostrar, pessoal, é fácil provar, acredita em mim que é a mais pura verdade. É fácil provar usando essa definição de módulo que se módulo de x é igual a módulo de y, ou seja, se dois números têm o mesmo módulo, duas coisas podem acontecer. Vê se você concorda comigo. Esses números podem ser iguais, o x igual a y, não é verdade? Se os dois números são iguais, então eles têm o mesmo módulo. E eles também podem ser opostos, podem ser números opostos, ou seja, pode ser o x igual a menos y, tipo 7 e menos 7. São números opostos que têm o mesmo módulo.
3 e menos 3, números opostos que têm o mesmo módulo, tá? Então, se dois números x e y têm o mesmo módulo, então você vai concluir que eles são iguais ou eles são opostos. Muito bem. Portanto, vamos agora para a nossa relação. Portanto, a relação T consta de todos os pares ordenados x, y, tais que o x é igual a y, x igual a y, ou seja, os pares ordenados que possuem coordenadas iguais, ou o x igual a menos y, aqui, ó. Ou seja, os pares ordenados que possuem coordenadas opostas. Pronto, matamos a questão já. Vamos lá, vamos construir aqui a relação T. Então, começando com o menos 2, o que pode acontecer? Coordenadas iguais, menos 2, ou coordenadas opostas, menos 2, mais 2. Muito bem, tá aqui, ó, coordenadas iguais ou coordenadas opostas. Vamos para o próximo valor de x, menos 1. Então, pode ser coordenadas iguais, menos 1, ou coordenadas opostas, menos 1 e 1. E observe que os y que eu estou achando aqui, as segundas coordenadas, pessoal, todas elas pertencem ao conjunto B. Então, esses pares ordenados pertencem realmente à relação T. Vamos lá, agora x igual a 0. Vamos ter coordenadas iguais, aí a gente cai no 0, 0, mas a gente já verificou que o 0, 0 não pode, porque o 0 não faz parte do conjunto B, por isso que a gente desconsidera o 0, 0. E agora a gente vai para o próximo valor de x, que é o 1. Então, vamos lá. Coordenadas iguais, 1, ou coordenadas opostas, 1 e menos 1. Na verdade, coordenadas iguais ou coordenadas opostas. Bom, agora a gente considera o 2. Vamos lá. Coordenadas iguais, 2, ou coordenadas opostas, 2 e menos 2. Pronto. Está aqui a relação T formada pelos pares ordenados x, y de A cartesiano B, que satisfazem essa condição. O módulo da primeira coordenada é exatamente igual ao módulo da segunda coordenada. Bacana demais, na verdade? Vamos lá. Agora, item D. Item D agora, pessoal. Determinar a relação W, né? Determinar a relação W, que é composta, é formada pelos pares ordenados x, y pertencentes a A cartesiano B, que satisfazem essa condição, x mais y maior do que 2. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou mexer um pouquinho aqui nessa condição, x mais y maior do que 2. Se x mais y é maior do que 2, então o que deve acontecer, pessoal? O y deve ser maior do que o x para o segundo membro, menos x. Então deve ser maior do que 2 menos x. Estão comigo? Bom, então é para cá que a gente vai olhar. Deixa eu até destacar isso aqui, que é isso aqui que vai ser o nosso guia. O y deve ser maior do que 2 menos x. Bom, então vamos lá. Considerando o primeiro valor de x, que é menos 2. Ó, se x é igual a menos 2, quanto deve valer y? Eu vou fazer meio que direto aqui, tá? A gente deve substituir esse x por menos 2. Como tem esse menos aqui, vai ficar mais 2. Como tem esse 2 somando, vai ficar mais 4. Então, o y deve ser maior do que 4. Portanto, se tiver algum par ordenado com x igual a menos 2, o y deve ser um número maior do que 4. A segunda coordenada que pertence ao conjunto B deve ser um número maior do que 4. Olha para o conjunto B. Tem algum número maior do que 4 aqui no conjunto B? Não, tem igual a 4, mas não pode ser 4, tem que ser maior do que 4. Portanto, a gente não vai formar nenhum par ordenado com a primeira coordenada igual a menos 2. Vamos para o segundo valor de x, que é menos 1. Se x é igual a menos 1, quanto é que vai valer o y? Ó, o y deve ser maior, substitui aqui o x por menos 1. Substituindo o x por menos 1, com esse menos vai ficar mais 1. Com esse 2 vai ficar mais 3. Então, y maior do que 3. Muito bem. Portanto, se tiver um par ordenado com x igual a menos 1, o y deve ser um número maior do que 3. Lembrando que o y pertence ao conjunto B. Existe algum elemento aqui de B que é maior do que 3? Existe, né? O 4. Portanto, eu posso formar o par ordenado menos 1, 4. Opa! O par ordenado menos 1, 4 já vai pertencer à relação W, ó, menos 1, 4. Pessoal, essa aqui é uma maneira de montar a relação W. Você poderia estar fazendo de cabeça, mas enfim, eu, enquanto professor,
eu procuro fazer todas as passagens para que todos acompanhem, tá bom? Bom, agora a gente deve considerar o x igual a zero. O próximo valor de x é zero. Se x é zero, quanto vai valer o y? Opa, o y vai ser maior do que 2 menos 0, que é 2. Portanto, os pares ordenados que possuem x igual a zero devem ter y maior do que 2. Quais são os y maiores do que 2 aqui? Ó? O 3 e o 4. Portanto, eu posso ter o par ordenado 0, 3, 0, 3 e 0, 4. Excelente. Tenho certeza que você já entendeu a brincadeira aqui, não é verdade? Vamos lá, deixa eu ganhar um espaço agora. Agora eu vou considerar x igual a 1. Se x é 1, quanto deve valer o y? O y deve ser maior do que 2 menos 1, que é 1. Ou seja, o y deve ser maior do que 1. Muito bem. Então vamos lá. Os pares ordenados que têm x igual a 1 vão ter y igual a 2, 3 ou 4, né? Porque o y que pertence a B tem que ser um número maior do que 1. Então pode ser 2, 3 ou 4. Os pares ordenados, então, são 1, 2, é isso? 1, 2. Que mais? 1, 3. 1, 3. E 1, 4. Excelente. Só falta agora a gente considerar o x igual a 2. Se x é 2, pessoal, ó. Se x é 2, quanto deve valer o y? O y vai ser 2 menos 2, né? Aqui vai ficar 2 menos 2, 0. O y deve ser maior do que 0. Quais são os números maiores do que 0 aqui? 1, 2, 3, 4. Portanto, a gente pode formar mais 4 pares ordenados. Quais são? 2, 1. Depois, 2, 2. Depois, 2, 3. E 2, 4. Pronto. Excelente. Aqui está a relação W. Próximo exemplo diz o seguinte. Dado o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine a relação R formada pelos pares ordenados pertencentes a A ao quadrado. O A ao quadrado aqui, pessoal, é A cartesiano A. Então significa que o x pertence a A e o y também pertence a A. Então determinar a relação R formada pelos pares ordenados x e y pertencentes a A ao quadrado, tal que o máximo divisor comum de x e y é igual a 2. Isso aqui é um pouco mais interessante, na verdade. Está pedindo, então, para a gente montar, né, a relação R, tais que os números que compõem os pares ordenados, os dois números que compõem os pares ordenados, x e y, satisfazem essa condição. O máximo divisor comum desses dois números é 2. Ou seja, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo deve ser 2. E além disso, o 2 deve ser um divisor dos números, né? Do x e do y. Presta atenção no que eu te falei. O 2 deve ser um divisor do x e de y. Ou seja, o 2 deve ser um divisor do primeiro número do par ordenado e também do segundo número do par ordenado. Diante disso, você vai concluir que nenhum número ímpar vai ser coordenada de pares ordenados. Concorda comigo? Por quê? Porque o 2 deve ser divisor dos números que compõem os pares ordenados. Como o 2 não é divisor de nenhum número ímpar, esses números ímpares não vão aparecer aqui na nossa relação. Então já cortei. Bora lá. Bom, então a relação R vai ser formada por quais pares ordenados? A gente só deve olhar para o 2, 4 e 6. Bom, um primeiro par ordenado que satisfaz a condição, pessoal, é 2, 2. 2, 2. Observe que o maior número que divide esses dois ao mesmo tempo é o 2. Portanto, o par ordenado 2, 2 satisfaz a condição e pertence à relação R. Bom, agora qual seria o próximo? O próximo seria 2, 4. O maior número que divide 2 e 4 ao mesmo tempo também é o 2. E também a gente tem o 2, 6. Pronto, formei aqui todos os pares ordenados que possuem a primeira coordenada igual a 2. Agora eu vou considerar os pares ordenados que possuem a primeira coordenada 4. Então vamos lá, pode ser 4, 2? Pode. 4, 2. O maior número que divide os dois ao mesmo tempo é 2. Pode ser 4, 4? Não. O 4, 4 não pode, pessoal. Por que o 4, 4 não vai fazer parte da nossa relação? Porque não vai ser um elemento da nossa relação.
Porque o maior número que divide os dois ao mesmo tempo não é o 2, é o 4. O máximo divisor comum desses dois números aqui, ó, é o 4. É ele mesmo, né? Quando os números são iguais, o máximo divisor comum é esse número, tá? Bom, então o 4, 4 não serve e o 4, 6. Opa, o 4, 6 serve. Excelente. Vamos agora, ó, formei todos os pares ordenados com a primeira coordenada 4. Agora eu vou formar todos os pares ordenados com a primeira coordenada 6. Vamos lá, pode ser o quê? 6, 2, pode ser. O máximo divisor comum é 2. E o 6, 4. 6, 4. Por que a gente não vai considerar o 6, 6? Porque o máximo divisor comum desses dois números é o 6, não é o 2. Tá bom, pessoal? Isso aqui foi um pouco mais interessante. Próximo exemplo, seja R a relação em A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tal que xy pertence a R se e somente se o quociente y sobre x é uma potência de 2 com expoente inteiro não negativo. Determine R. Que questão bacana, na verdade. Está pedindo para a gente determinar a relação R de A em A, tal que os pares ordenados xy satisfaz essa condição. Y sobre x é uma potência de 2 com expoente inteiro não negativo. Ou seja, quando você dividir o segundo número do par ordenado pelo primeiro número do par ordenado, você deve obter uma potência de 2 com expoente inteiro não negativo. Essa que é a ideia. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Montando aqui a relação R. Vê se você concorda comigo. Olha que bacana. Vê se você concorda comigo. O par ordenado 1, 1, ele vai pertencer à relação R. Por quê? Porque quando você dividir o segundo número do par ordenado, que é 1, pelo primeiro número do par ordenado, que também é 1, você vai obter o 1. E esse 1 é uma potência de 2, olha, é o 2 elevado a 0. É uma potência de 2 com expoente não negativo. O 0 é não negativo. Então, o par ordenado 1, 1 vai pertencer à relação R. Por quê? A divisão aqui, olha, dá uma potência de 2 com expoente não negativo. Se o 1 pertence à relação, vê se você concorda comigo, o 2, 2 também vai pertencer à relação. Por quê? Porque a divisão aí também vai dar 1. Quem mais vai pertencer à relação? Quem? O 3, 3, o 4, 4. Vamos lá. 3, 3. Quem mais? 4, 4. Depois 5, 5. Depois 6, 6. Vamos lá, tem um monte, hein? Deixa eu ganhar um espaço aqui. Depois 6, 6, 7, 7. 7, 7. 8, 8. Excelente. Bom, então aqui estão todos os pares ordenados, tais que a divisão do segundo número pelo primeiro dá 1, que é uma potência de 2, é o 2 elevado a 0. Quem mais pode aparecer? Quais são os outros pares ordenados? Bom, vamos pensar naqueles que começam por 1. Ó, tem o 1, 1, ainda tem o 1, 2, o 1, 4 e o 1, 8, né? Ainda a gente tem 1, 2, 1, 2. Por que o 1, 2 faz parte? Porque 2 dividido por 1 dá 2, que é o 2 elevado a 1. 1, 2, 1, 4 também faz parte da relação. Por quê? Porque 4 dividido por 1 dá 4, que é o 2 ao quadrado. É uma potência de 2. E 1, 8. 1, 8. Excelente. Tem mais algum com 1? Não. Agora vamos para o 2. Pode ser quem? 2, 2 já está aqui, né? Então, 2, 4. Pode ser o 2, 4? Pode. Porque a divisão dá 2. Pode ser 2, 4 e 2, 8. Por que pode ser o 2, 8? Porque o 8 dividido por 2 dá 4, que é 2 ao quadrado. Agora com 3. Tem um 1 com 3 aqui, hein, pessoal? Ó, 3, 6. 3, 6, na verdade. A divisão aí dá 2, que é o 2 elevado a 1. Mais nenhum com 3, na verdade. Agora com 4. Tem algum com 4? Tem, que é o 4, 8. Pronto. Eu acho que a partir daqui não vai ter mais nenhum, né, pessoal? Porque nenhum com 5, porque para aparecer com 5, já tem um 5, 5 aqui, o próximo teria que ser 10, né? Teria que ter o 10 lá. Como só vai até 8, acabou a relação, tá? Esse exemplo aqui, um pouco mais interessante, não é verdade?